Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, estamos começando mais um Código Aberto, sexta-feira, depois do feriado, muita gente aí em casa, outros estão aí de boa e nós estamos aqui, trabalhando porque a gente quer que você tenha uma família muito mais feliz. Você está vendo já aqui, você que acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, já estamos hoje com 2 amigos. E põe amigos aqui, hein? Eu que os conheço, sei que eles são muito unidos. Esses são os 2 pastores mais unidos aqui dessa Associação Norte do Pará. São amigos meus, fazem tudo em conjunto, né? Então eu falei, bom, eles são tão amigos assim, eles têm que participar aqui do nosso Código Aberto. Estão aqui conosco esses 2 feras. Está aqui comigo o pastor Rogério, que é o meu pastor da minha igreja. Tudo bem, pastor? Tudo jóia, graças a Deus. Satisfação em tê-lo aqui. Igualmente. Acho que já é o 3º programa que você participa, né? Terceiro programa. E o nosso pastor também, Fernando, que mora aqui também pertinho, pastor do distrito de Marituba, tem várias igrejas aí. E aqui eu acho que também deve ser a 3ª vez que você vem, viu? Terceira vez. Vocês estão bem? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilos, então, estudaram bem a lição? Sim. Feras, então, para a gente poder falar desses temas tão importantes. Então, vamos lá. Vamos começar. E você que está nos acompanhando também, pega a sua Bíblia. Nós temos aqui vários textos que nós vamos usar, porque falar sobre família não é fácil. Agora, uma coisa interessante é que nós estamos já no penúltimo tema, né? Penúltimo tema dessa série. Semana que vem termina e depois vai começar uma nova. Então, já comece a pesquisar, a buscar a sua lição para você não ficar sem. Porque você pode procurar, vou colocar até aqui na tela para você, olha, essa é a lição. Escola Sabatina, você pode encontrar na Casa Publicadora Brasileira e vai todos os dias poder estudar. Pastor Rogério, você pode iniciar para a gente fazendo uma oração para a gente começar? Vamos falar com Deus então, oremos. Maravilhoso Deus, Pai eterno, obrigado Senhor pelo dia, muito obrigado Pai Santo, porque estamos mais uma vez aqui sob Tua graça e através, ó Pai, do Teu amor por cada um de nós, temos a oportunidade hoje de continuarmos aqui a meditar um pouquinho mais sobre Tua Palavra. Que Tu venhas, Pai querido, abençoar a nossa lição, os ouvintes que estão em casa, que eles possam, ó Pai, ser alcançados pelo Teu Espírito e pelo Teu amor no momento em que aqui estivermos através da lição, é o que te oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastor, tenta puxar um pouquinho mais o seu microfone. Tá. Isso. Você também, pastor Fernando, para que todo mundo consiga ouvir a voz de vocês aí e a gente consiga tirar muitas dúvidas. Bom, a lição tem um título bem interessante, né? Que viram em tua casa. É verdade. Eu percebi que hoje em dia depende da região, né? Eu já morei em outras regiões em que é muito difícil você convidar alguém para ir na sua casa. E eu sei também de países onde é praticamente inexistente isso. As pessoas são muito frias, né? Agora, aqui no Pará, eu tenho que elogiar. As pessoas aqui, elas te convidam e também se convidam para ir na sua casa, né? É muito comum a gente receber pessoas assim na nossa casa e sempre com aquele açaí preparado, né? Que o pastor Rogério não dispensa de forma nenhuma, nem o pastor Fernando, né? Mas a verdade é que em muitos outros lugares isso não é comum. As pessoas não recebem bem. Agora, a lição dessa semana tentou nos ensinar que nós devemos ter o que mostrar na nossa casa, na nossa família, porque as pessoas estão percebendo isso. E logo de início aqui a gente pôde ver uma história, né, interessante aqui do rei Ezequias, que recebeu na sua casa alguns representantes da Babilônia, né? Ele havia, só para contextualizar a história, ele havia ficado com uma doença mortal, pediu a Deus para que ele não morresse, e ali ele foi curado dessa chaga mortal, e agora aparecem esses representantes, e o que acontece? Ele, ao invés de falar de Deus, ele falou de outras coisas. Do que ele falou, pastor Rogério? Interessante, Jorge, quando a gente percebe que, como você bem citou aqui, o paraense ele gosta de ser alguém que recebe pessoas muito bem em casa. Uhum. É bem verdade, mas o interessante quando nós observamos para a lição dessa semana, que eu acredito que foi um tema assim, muito bom para se trabalhar, é que às vezes nós, quando recebemos alguém famoso ou alguém importante em casa, nós geralmente gostaríamos de ter a casa um pouco mais arrumada, mais ornamentada e deixar tudo pronto. E talvez assim Ezequias fez.
né, quando recebeu a visita daqueles babilônicos. Tentou mostrar o que talvez na visão dele era o mais importante de ser visto, que era a riqueza, o poder, o luxo, as belas coisas, a mesa, as belas decorações, e esqueceu talvez de apresentar o mais importante, que é uma coisa simples, uma coisa singela, que é a sua fé. E muitas vezes, na visita do paraense, como a gente gosta de falar assim, e a gente recebe visita quase toda a tarde depois da chuva, não é? Entendeu? No Pará é assim, após a chuva sempre se bota uma cadeira na frente da casa, as que podem, é claro, e aí começam a conversar, chega o vizinho, conversa um pouquinho ali. Importante percebermos que muitas vezes a fé não é mostrada nessas horas. E foi exatamente o que aconteceu com Ezequias. Ele falou de tudo aos olhos dele. E isso fez com que aqueles visitantes armassem depois um plano para tentá-lo saquear seu patrimônio. Mas ele não falou do mais importante, que era justamente a pessoa que havia o salvado, que era Deus que havia dado a ele novos anos de vida. Quem sabe anos novos, eu penso assim, para testemunhar de um livramento que foi o que ele recebeu das mãos de Deus. Ele perdeu essa oportunidade. Verdade. Pastor Fernando, o que te chamou a atenção aqui? Eu posso falar o que me chamou a atenção? Sim. O que me chamou a atenção foi o seguinte, justamente na época em que ele foi curado, né, o sol também havia parado, né? E aquilo chamou a atenção daqueles grandes homens lá, e talvez não, foi uma grande oportunidade daqueles homens ouvirem falar sobre esse Deus que havia feito o sol parar, né? E ele então não aproveitou essa oportunidade, né, pastor Fernando? O que você tira de importante nessa lição, nesse relato aqui? Aqui, George, nós podemos notar tudo isso que o pastor Rogério disse, essa informação que você está passando aí, que o sol foi parado. E o povo foi lá para saber como ele tinha sido curado. Isso. Porque o rei Ezequias, ele era um rei poderoso, conhecidíssimo. Sim. E todos sabiam que aquela doença era para a morte. E ele foi curado. E as pessoas foram lá para saber. Mas ele não contou como ele foi curado. Ele mostrou as belezas do seu palácio. Ele mostrou as bênçãos que ele tinha recebido de Deus. E não a bênção principal, que era a bênção da cura. A bênção da vida. E ele acabou depois sendo destruído. Se ele não tivesse mostrado, se ele tivesse mostrado Deus, com certeza, ele continuaria reinando tranquilamente. Ninguém teria invadido o seu reinado. E ele poderia ter reinado por muito tempo. Por muito tempo. Mas, infelizmente, ele preferiu mostrar aquilo que ele tinha em sua casa, mas não mostrou o principal, que era Deus. Jorge, só para complementar o que o pastor falou, nós devemos tirar uma lição importante dessa semana. A nossa casa ela tem sido um lar que representa Deus através de oração, humildade, singeleza, ou infelizmente tem sido não um pedaço do céu, mas sim um pedaço do inferno. Existem muitas situações às vezes, e eu digo até em lares cristãos, onde a paz aparentemente só está presente quando tem uma outra pessoa de fora. Quem pode falar muito bem sobre isso são os próprios familiares, é o filho, é uma mãe, é um pai, é uma esposa que não tem apoio do esposo, é um filho que não tem não tem um diálogo com os pais, e na ausência de pessoas visitantes, a casa se transforma num caos. Mas quando as visitas chegam, se vive uma aparência. Talvez Ezequias ele quis mostrar uma aparência. Não, eu sou um rei que tenho tudo, nem enfermidade tenho mais. E às vezes isso acaba caindo no automático de nossa fé. E a gente acaba esquecendo o porquê que nós temos as bênçãos. O porquê que nós recebemos as dádivas de Deus. E assim observamos que nós às vezes deixamos passar muita coisa muito importante, influências que nós temos com as pessoas, e dia após dia estão ao nosso lado, mas nós não falamos de Jesus. Nós não apresentamos Cristo. Um lar cristão que apresenta Cristo, até a lição fala, você acha interessante isso aqui, qual influência permeia no seu lar? É possível sentir, olha só que fala aqui, o perfume da oração? Será se num lar adventista ao chegarmos, ou não adventista, é possível se sentir o perfume de uma oração, de um lar, de uma casa que, não só porque tem uma Bíblia aberta no Salmo 91 na sala, representa que é uma casa de oração, uma casa de cristãos, mas sim realmente na pessoa, na vida, nos exemplos, nas atitudes, nas palavras. Isso que o povo queria ver
ele não pôde mostrar. E tem mais, né? A gente muitas vezes não percebe, mas as pessoas estão notando a gente. Você mora num condomínio, o teu vizinho está percebendo. E é muito comum as pessoas, depois de muito tempo morarem, né, pastor, num bloco lá, enfim, depois de muitos anos alguém fala assim, ué, você é cristão? Quer dizer, nem passava na mente da pessoa que aquela ali era uma cristã, entre aspas, né? Então, por quê? Não está dando exemplo. Então, exatamente. Se você não faz nada, não faz o culto na sua casa, você não chama atenção, aí realmente você não está deixando o seu lar ser uma influência benéfica, né? Positiva. Agora, a lição também fala, aí dentro desse esquema aí, né, Deus em primeiro lugar, também mostra que nós temos que dar valor à nossa família. E nós encontramos aqui na parte de segunda-feira, um discípulo, né, que quando teve encontro com Jesus, foi de cara falar com o irmão. Esse foi André. Interessante. Como é que foi essa história aí, pastor Fernando? André, quando ele recebeu a informação e teve contato ali com a mensagem, a primeira pessoa que ele foi pregar foi pro seu irmão. Sim. Simão Pedro. Sim. Foi pregar para ele. Por quê? Porque ele sabia que primeiro ele tinha que levar para sua família. Que era uma mensagem importante, uma mensagem de salvação. Ele falou, vou levar para minha família. E foi tão bonito que os dois são irmãos. André não foi para fora. Ele falou, vou para casa. Falou para Pedro. E Pedro também se tornou um discípulo de Jesus. E um dos discípulos mais conhecidos, né? Dos 12. Era Pedro. Ficou mais conhecido que seu próprio irmão, André, que levou a mensagem para ele de Cristo. E aqui nós podemos ver a importância de colocarmos a família em primeiro lugar na pregação do Evangelho. Para muitas pessoas, Jorge, pregar o Evangelho em casa é difícil. Eu acho que é difícil. Por que é difícil? Porque as pessoas nos conhecem. Mas a partir do momento que nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus e rogamos a Ele diariamente para nos transformar, pregar o Evangelho não fica tão difícil. Porque Deus nos transforma. E de alguma maneira nós iremos alcançar as pessoas dentro de casa. Muitas vezes é mais difícil porque o nosso mau testemunho é muito grande dentro de casa. Fora de casa a gente engana as pessoas. Dentro de casa as pessoas nos conhecem. E acaba o quê? Dentro de casa é difícil. E muitas pessoas dizem que é difícil. Mas será que essas pessoas que dizem que é difícil estão deixando ser transformadas pelo poder de Deus para se tornar fácil essa pregação do Evangelho? Porque para mim, eu vejo assim, deveria ser um lugar mais fácil, que as pessoas nos conhecem, sabem como estamos e como estamos sendo transformados. E a transformação, ela o quê? Ela chama a atenção. Ela chama a atenção. Mas infelizmente, não posso dizer aqui que muitos, que eu não conheço, muitos ouvintes que estão escutando a rádio nesse dia, mas se nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, a transformação virá. E aquilo que achamos difícil se tornará fácil segundo a vontade e a graça de Deus. É interessante aqui, né, pastor Fernando, que o próprio André apresentou e deixou agora ele seguir. Né? Ele apenas apresentou, mas a decisão era de Pedro, né? É porque eu acho interessante, Jorge. Na palavra aqui, no verso 20, o verso 40, se não me engano, ele fala assim, verso 41, ele diz assim, achamos o Messias. Essa pronúncia, achamos o Messias, demonstra que eles estavam procurando. Exatamente. Né? Ambos, a família, os irmãos, eles estavam procurando o Messias. E ao ponto que quando o André o encontra, o vê, ele vai direto a seu irmão e fala assim, olha, encontramos quem queríamos. Ele é o Messias. Então, é muito importante, como o pastor Fernando falou, quando a gente tenta pregar a palavra de Deus para nossa família, que às vezes tem um verso que fala, um ditado que fala assim, santo de casa não faz milagre. Né? E é interessante que às vezes o santo de casa ele acaba que ele é santo para todo mundo, menos para a sua família. Aliás, o próprio Jesus também passou por isso, né? Os seus irmãos não criam muito nele, né? Exatamente. Tanto que nós não vemos relatos deles assim fazendo grandes coisas, não é verdade? Mas é interessante percebermos que mesmo sendo fácil numa ótica humana, é mais fácil, como o pastor Fernando, numa ótica divina.
por conhecermos as pessoas. Mas acho interessante quando nós buscamos, da mesma maneira que nós que temos a verdade, conhecemos a verdade, já o encontramos, nós devemos continuar sendo André em nossa família e continuar falando para os demais. Achamos o Messias, encontramos Cristo. Ainda que eu não viva como deveria viver este Cristo, mas olha, você pode ter a tua própria experiência com ele, como o irmão dele teve, Pedro teve, melhor, como Paulo teve, sua própria experiência. Então, quando cada um tem a sua experiência com Cristo, cada um acaba que conhece realmente quem ele é. É verdade. Eu fico pensando o tom que André usou ao falar, né? Encontramos o Messias, ou seja, contagiou ele. Ele falou, vamos lá então, vamos ver. Né? Ao mesmo tempo também, nós encontramos aqui na Bíblia a história de Noemi e Ruth, né? Até estudamos recentemente no Revelados por Sua Palavra, que é também um exemplo, porque embora Noemi estivesse amargurada, passando por dificuldades, havia perdido os filhos dela, perdido o esposo dela, a sua maneira de viver, a sua fé, fez com que Ruth, que era pagã, aceitasse também seguir o mesmo Deus. Mas aí a gente vê a questão da amizade, né? A vida dela de retidão, de entrega, de dedicação, consagração, mas ao mesmo tempo amizade. As duas eram muito unidas. Ela não só falava, mas ela vivia o cristianismo, né? Se bem que não era cristianismo naquela época, né? Mas vivia na prática realmente o que ela pregava. Isso faz toda a diferença, certo? Agora é o seguinte, um outro assunto muito complicado aqui na lição que a gente destacou, que viram em tua casa, é a questão também do divórcio, da separação. Porque ao mesmo tempo em que a gente tem famílias que passam por dificuldades, pastor Rogério, não aceita o evangelho e tal, por mais que a gente tente educar, cada um tem que fazer a sua própria escolha, um filho não necessariamente vai tomar a mesma decisão que um outro irmão tomou, né? Mesmo que você dê todo o ensino igual, direitinho, acontece também muitos casos em que alguém se converteu depois de casado e é obrigado a conviver com um incrédulo. E Paulo aqui, vamos abrir? Lá em 1 Coríntios 7, ele dá um conselho, porque era algo muito comum que ele estava vivendo, né? Muitas pessoas estavam ali pedindo o seu conselho. Vamos pegar aqui 1 Coríntios 7, verso 12 até o verso 15, aí depois vocês explicam, por favor. Diz assim, aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e esse consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. E o verso 15 diz assim, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. O que Paulo quer dizer com isso? Se bem que está bem claro, né? Pastor Rogério. Nós podemos observar, Jorge, que muitas vezes, hoje em dia, no mundo secular, o casamento tem sido algo que não tem se dado tanta mais importância. Casais hoje decidem não se casar formalmente, civilmente ou religiosamente, justamente para não ter um comprometimento um com o outro. Ou para não viver uma aliança assim aos olhos de Deus, que é o mais importante. Quando nós vemos Paulo falando sobre a paz que vence no aspecto do casamento, em muitos casos nós poderíamos pensar, bem, se nós temos uma pessoa que não processa a mesma fé e o outro, se separem. Mas o conselho principal ou primário que ele fala aqui é que você deve ficar com a pessoa. Para notarmos a importância, talvez a relevância do casamento, que nem mesmo sendo cônjuges que não professam a mesma fé, deve-se ter a separação ou o divórcio. É interessante quando a gente percebe que Deus fala assim, olha, ainda que vocês dois não estejam unidos no mesmo propósito religioso, mas eu os uni. Vocês estão casados e vocês têm a bênção do Senhor, constituir uma família com filhos, então não precisa haver a separação. E interessante mais ainda eu vejo quando a gente percebe que o cônjuge ele pode ser alcançado. E essa é a esperança que Paulo coloca aqui.
que através da esposa, que é cristã, ela demonstrando o amor, a humildade, o carinho, o carisma, a atenção, ela acaba que convence que está sendo transformada por Deus e quem sabe até o esposo consegue alcançar isso. Eu vivi isso na prática, Jorge. Eu fiz o evangelismo, os ouvintes da Terra Firme vão lembrar, Terra Firme 3. Sim. Isso eu estava, creio que no meu segundo ano do teológico, na Fama. E eu fiz o evangelismo ali naquele lugar e tinha uma pessoa ali que estava há 30 anos orando pelo marido. A irmã conversa e o esposo não. O esposo viu uma vida bem bagunçada, tal, e a esposa falou assim: pastor, a semana aqui o evangelismo, se o meu esposo for alcançado, será um grande milagre. E nós oramos, eu fui à casa dele, ele me recebeu muito bem, a esposa também, ela servia sempre sucos para nos servir bem ali, para que pudéssemos estudar, e estudamos ali 20 e poucas lições. Sim. E eu percebi que dia por dia eu ia fazendo desafios. Olha, você bebe, então, essa semana o desafio seu é parar de beber. Essa semana o seu desafio é acompanhar sua esposa para o evangelismo. E aos poucos ele estava indo à noite e tal e tal. E para minha surpresa e dela também, no final do programa, ele decidiu se batizar e abandonar completamente o mundo que havia tomado, a vida dele. Amém. E olha que interessante, um tempo atrás, alguns anos atrás, quem vai lembrar, alguns lembrarão da corrida que houve da Meixas pela Vida, na época do então pastor Daniel Jennings, foi lá no Vero Portal da Amazônia, melhor dizendo. Ele foi um dos ganhadores da corrida. Olha. Ele ganhou um celular, eu lembro muito bem no sorteio. Eu estava lá. E eu percebendo, ele falou assim, depois eu fiquei sabendo que ele pegou o valor do celular e doou para a igreja para investir em alguma construção. E hoje, se eu não me engano, ele é um dos líderes da igreja. Eu tive o prazer de reencontrar aqui na AMPA, em um treinamento de tesouraria, para você ver como realmente o que Paulo está falando aqui tem toda a base científica para que nós possamos compreender no poder de Deus. Agora, é interessante, porque o título é Que Viram em Tua Casa. Eu estava pensando aqui, pode ser que você que está nos acompanhando não tem aquela casa ideal, aquela família ideal, porque teu esposo não é cristão e você tem dificuldades até com os teus filhos porque eles ficam meio que divididos, ou seguem o pai ou seguem você, mas você tem o dever de mostrar para o seu esposo que você é de fato uma boa cristã, né? Você tem que viver aquilo que você prega, que vai chegar uma hora que ele vai perceber, certo? Vamos passar aqui, o nosso tempo está voando, gente. Dentro desse assunto aqui, Paulo também fala que nós devemos imitar a Cristo, né? Ele é o nosso modelo. Nós não temos nenhum modelo aqui na Terra perfeito, por mais esforçados que nós sejamos, né, pastor? Sim. E o único modelo é Jesus Cristo, nós devemos imitá-lo a cada dia, devemos ajudar e ter essa percepção de que nós somos falhos, somos pecadores, precisamos a cada dia estar na presença de Deus, e as pessoas estão percebendo, estão olhando para nós, então devemos procurar fazer tudo da melhor maneira possível para não desonrar o nome de Deus. Por isso nós devemos estar em comunhão com Ele, lendo a sua palavra, meditando todo dia, buscando. E eu acho aqui interessante que tratar bem aos filhos é fundamental. Tratar os filhos com amor, compartilhar, não só o que você fala, mas o que você faz vai ajudar o seu filho a realmente ter uma ideia melhor de Cristo. Senão a coisa fica feia. Tem uma frase aqui da lição que me chamou a atenção. Quando os casados convidam outros casais para uma refeição, relacionamento social ou estudo bíblico, ou quando participam juntos de um programa de desenvolvimento conjugal, os visitantes veem um modelo. Então as pessoas estão percebendo se na tua casa você realmente vive aquilo que você demonstra ou na igreja você aparenta ser. Então, quando você tem uma oportunidade de chamar um vizinho, né, para tomar aquele açaí com você, você tem que aproveitar uma oportunidade de falar de Cristo para ela, senão... É interessante, Jorge, que você mencionou a questão da comida. Cristo ele comia com os pecadores, Cristo ele comia com as pessoas, ele era questionado por isso, porque tu comes com quem? Pecador? Não te assentas à nossa mesa, assenta-se à mesa de outras pessoas mais comuns, como pessoas que estavam necessitando dele. E nós também temos isso. Eu sinto que quando a gente senta para comer com alguém, a gente acaba abrindo, dando a esta pessoa liberdade, uma liberdade. Abrimos um pouco mais o leque de liberdade para podermos ali conversar sobre algumas coisas, para vivermos algumas experiências. Então, sentar-se à mesa, a alimentação, ela é importante nesse aspecto também.
que às vezes quando a gente recebe alguém, a gente serve alguma coisa, e isso abre uma liberdade para que a pessoa possa, quem sabe, até se sentir, conhecer, e quem sabe alguma dessas pessoas estão precisando conversar, desabafar, uma orientação, e às vezes em poder ver um pouquinho como é a tua vida, elas acabam sendo atraídas por ti e sintam a certeza, ou sintam a convicção de que você pode ser uma pessoa confiável. Aí que tá, nós temos que aproveitar, pastor Fernando, as oportunidades, porque o que a gente tem visto hoje, me perdoem se vocês estão ouvindo, não é a sua realidade, eu estou dizendo no geral. Quando a gente convida alguém, a gente vai falar de vários assuntos, a gente fala de futebol, a gente liga a TV, vai ver um filme e tal, e a gente acaba perdendo as oportunidades de falar de Deus para as pessoas. E Deus não fica feliz com isso, né? Porque a gente deixa de falar de Cristo. Então temos que aproveitar essas oportunidades. Falando ainda nesse assunto da imitação e de receber pessoas, eu queria fechar aqui, porque o tempo já está avançado, sobre a hospitalidade. Pastor Fernando, eu comecei o programa falando que aqui nós somos muito assim, né? Somos bons anfitriões, recebemos as pessoas em casa. E o que é importante destacar aí nessa parte de quinta-feira, sobre a hospitalidade? Nós podemos ver, Jorge, que são vários textos bíblicos aqui na parte de quinta-feira. E vou destacar aqui Gênesis capítulo 18, verso 1. Quando Abraão recebeu em sua casa 3 anjos. E foram levar para ele a bendita esperança que tanto Abraão como Sara seriam pais. E quando Abraão viu ali os anjos, ele fez o quê? Ele preparou, mandou matar ali um animal, preparou a comida e um lugar para eles descansar. E eu pergunto, que situação bonita, né? Que momento assim, tremendo. Ele não conhecia, mas ele sabia que eram 3 anjos. Cada ligação dele com Deus. E ele tratou muito bem, não porque era anjo, é porque era o costume deles, da época, tratar bem as pessoas. E nós podemos ver que nós, como cristãos, também devemos ter essa mesma atitude. Ser hospitaleiro, tratar bem as pessoas. Muitas vezes queremos ser bem tratados e tratamos mal as outras pessoas. Nós queremos nos autoconvidar, mas não queremos convidar ninguém, né? E quando recebemos as pessoas em nossa casa e tratamos essas pessoas bem, elas querem voltar. E além de querer voltar, elas querem levar outras pessoas para poder participar. Aqui podemos colocar um pequeno grupo. Um pequeno grupo que é hospitaleiro. Vai ter cada dia mais pessoas participando. Hospitaleiro. Mas quando o pequeno grupo não é hospitaleiro, a pessoa vai uma vez e não quer ir mais. Por isso que nós devemos pegar o exemplo aqui. Esse exemplo que eu citei de Gênesis capítulo 18. Ser hospitaleiro. Tratar as pessoas bem, valorizar as pessoas, tratar como gostaríamos de ser tratados. E assim iremos o quê? Ganhar muitas pessoas para Cristo. E ser hospitaleiro é continuar fazendo o que Cristo nos ensinou. Cristo, ele era hospitaleiro, mesmo não tendo casa. Aonde ele estava, na rua, nas vilas, as pessoas vinham até ele e ele era hospitaleiro. Até no deserto, na multiplicação de pães e peixes. As pessoas vieram até ele, ele falou, não posso mandar essas pessoas embora com fome. E perguntou para os discípulos, Senhor, temos aqui quantos peixinhos? 2. E 5 pãezinhos. E ali ele fez aquela multiplicação. Por que ele fez a multiplicação? Porque ele queria matar a fome das pessoas. Mas, acima de tudo, porque ele era hospitaleiro. É interessante, eu estava ouvindo o pastor falar aí e eu estava tentando ver Pastor Rogério, me ajuda aqui. No nosso século XXI, né? É muito difícil você todo dia, toda semana você receber alguém na tua casa, né? Para dormir na sua casa. Mas todo sábado nós temos, ou no domingo, enfim, nós temos aí a oportunidade. Eu estou falando não só para os adventistas, mas também para os assembleanos, outras pessoas que acompanham a nossa rádio, de receber na nossa igreja, no culto de sábado ou domingo, uma pessoa um visitante, uma pessoa interessada. E olha só como seria legal se a gente convidasse essas pessoas, né, para almoçarem na nossa casa. Eu acho que é dentro disso aí que nós devemos nos agarrar, ser hospitaleiros, trabalhar melhor isso. Então, se você faz um almoço só para você e para os filhos, pode colocar um pouquinho mais de água no feijão, faz mais um copo de arroz, aumenta um pouquinho aí para convidar alguém para almoçar. Ellen White fala isso. Ela diz que todos os sábados, sempre tinha mantimentos em sua casa para mais
2 ou 3 pessoas. Todos os sábados sempre tinha. Entendeu? Então isso acaba que é uma maneira de você ter a oportunidade de ter alguém próximo de você. O pastor Fernando falou, lembrei do episódio aqui, se você me permite, Jorge. Uma vez eu estava voltando de uma das igrejas nossas, não vou falar o local, e tinha que passar na casa de uma pessoa da igreja, de um líder, para poder entregar um material para ele. Os ouvintes vão achar interessante essa história. E aí, no meio do caminho ali, minha esposa falou assim, amor, já está tarde, já vai dar 10 horas, deixa para entregar amanhã. Eu falei assim, não, mas eu tenho que entregar, porque senão não vou conseguir passar outro dia nesse local. E eu fui fazer exatamente isso. Tirei o paletó, tirei a gravata, dobrei a manga da camisa aqui, a camisa estava para fora, estava cansado do sábado, desde de manhã, rodando. E aí eu cheguei na casa de um líder, bate palma. O pastor Fernando está até sorrindo já aqui. Bate palmas. Ele já lembra. Já sabe a história. Mas eu vou falar porque os ouvintes, para entender como é que é a vida realmente. E na hora que eu bati palma ali, apareceu o irmão. O que tu tá fazendo aqui? Sai daqui! Não quero contigo nada aqui não! Eu peguei um susto. A minha esposa tava com o vidro meio baixo, olhou para mim assim. Falou assim, amor, o que foi? Eu falei assim, não sei. Eu fiquei branco, eu gelei. Cheguei na casa de um irmão da sua igreja e você recebeu dessa maneira. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu paralisei, fiquei parado ali na frente, observando. Daqui a pouco a esposa botou a cabeça pra fora assim na porta, botou a mão na cabeça. Meu Deus, é o pastor! E aí entrou pra dentro correndo, e aí eu falei assim, deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Aí daqui a pouco a irmã vem, oi pastor, boa noite. Eu falei, boa noite, irmã. O que aconteceu aí que eu não entendi nada com o irmão? Aí eu falei assim, não pastor, é que ele pensou que fosse um mendigo, porque tinha acabado de passar um mendigo aqui na porta pedindo comida, e ele pensou que fosse ele de novo. Aí naquela hora assim... Nossa, foi pior ter falado, assim, aí eu falei assim, mas irmã, é dessa maneira que você trata um mendigo que está na porta da sua casa? E ela não falou mais nada. Nossa. Às vezes nós entramos no automático do dia a dia, das obrigações, das confusões, dos conflitos que temos a tentar resolver e que acabamos não sendo humanos em alguns momentos. Nos tornamos também automáticos com as emoções, automáticos com a fé, automáticos com as provações e queremos um Deus que seja automático e instantâneo em nos responder às orações. E às vezes não é assim. Porque, Jorge, é assim, essa história do pastor Rogério aí. Muitas vezes tratamos bem aquelas pessoas que achamos importantes. E devemos tratar bem todas as pessoas. Essa história que o pastor Rogério contou, ele já me contou, por isso que está dando risada. Porque é engraçado. Sim. Se a irmã soubesse que era ele, teria tratado ele de outra maneira. Mas pensou que era um mendigo. E muitas vezes isso acontece dentro de casa de líderes, de pessoas que dizem ter comunhão com Deus. Isso aconteceu também comigo. Numa certa localidade aí, eu cheguei na igreja para pregar, não era do meu distrito. E o pastor que me convidou, ele não anunciou que era um pastor que ia pregar. Ele falou que era amigo dele. E eu cheguei na igreja, a moça que me recepcionou, ela pegou em minha mão como se eu não fosse ninguém. E eu falei, tudo bem. Entrei, sentei e sentei na classe dela. E ela me recepcionou na recepção da igreja. E eu fui para a classe dela, que o esposo dela estava passando lição. Ele também não falou comigo, eu ali sentado e tal, dia de sábado. Eu e minha família. Mas chamaram ela para fazer parte dos componentes da plataforma. E quando chegou na sala pastoral, a esposa do pastor foi indagada quem pregaria. E quem indagou foi essa irmã. Minha irmã, quem vai pregar? É o pastor Fernando. Quando ela escutou que eu era pastor, ela mudou totalmente a atitude dela. E veio me abraçar, pedir desculpas. Eu falei assim, mas por que será que ela está vindo pedir desculpa? É por causa do título ou por causa da pessoa? E eu entendi porque era por causa do título. É um pastor, então tem que ser bem tratado. Não é o pastor que tem que ser bem tratado, é a pessoa. Exatamente. Não importa se é pastor, se é empresário, se é advogado, não importa. O que importa é a pessoa. Não importa se ela tem bens ou não tem bens. Sim. Cristo não olhava para o que as pessoas tinham. Cristo olhava para a pessoa. O que a pessoa poderia se tornar através dele. E nós, como cristãos, temos a obrigação, a responsabilidade, como cristãos, de ser hospitaleiro, conhecendo as pessoas ou não. As pessoas precisam de nós ou não. Porque pessoas assim, que são hospitaleiras, são pessoas que estão colocando em prática
aquilo que Cristo tem ensinado em sua palavra. E estarão recebendo como se estivesse recebendo o próprio Jesus. O nosso tempo já se estourou em muito, mas eu quero agradecer a presença de vocês. Quem fez a oração inicial foi o pastor Rogério. Então, quem vai terminar é o pastor Fernando. Antes do pastor Fernando orar, Jorge, me permita só aos ouvintes. Nós colocamos duas situações aqui e você pode ter até falado assim, nossa, as duas aconteceram na igreja. Sim, mas são duas situações que ponderam exatamente o que a lição fala. Das muitas e milhares de situações que nós passamos, onde fomos bem tratados, onde fomos bem recebidos, aonde recebemos bem a pessoa também. Então eu quero que fique por ouvinte nessa manhã, que está ouvindo a lição, que situações como essa nos fazem lembrar que nós devemos continuar tentando mudar a nossa mania, nossas maneiras, costumes, através de Deus. Serve apenas como um alerta para que a gente possa entender que em algum momento nós ainda somos falhos, mas que com Deus seremos vitoriosos. Até porque nós seremos cobrados pela nossa vida, não pelos outros, né? Exatamente. Eu vou ser cobrado se eu faço ou não. Pastor, ora pra gente. Antes de orar, Jorge, queria agradecer pelo convite. É um prazer de estar aqui com o pastor Rogério, contigo. E dizer para os ouvintes queridos que dia 29 agora, desse mês de junho, Dia 29. nós teremos uma mega vigília aqui na AMPA, né? aqui Igreja na, da AMPA. na Igreja da AMPA. Será das 20 horas até as 6 horas da manhã. Teremos 10 palestrantes e o tema da vigília é Jovens de Honra. Que legal. E você que está ouvindo aí, qualquer coisa, procure o Georges. O Georges vai encaminhar o pastor Rogério, a mim também. E será uma benção. Só lembrando que vai ter a dupla Dilson e Débora, né? Tá Exatamente. confirmado, né? Exatamente. Confirmado. Procure aí o seu líder jovem, aliás, da Igreja da AMPA, ou também, para ficar mais fácil, da Igreja da AMPA, que é aqui próximo aqui, a Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, fica bem mais fácil. E participe, vai ser uma bênção, dia 29, a partir das 8 horas da noite até as 6 horas da manhã. Teremos um grande programa em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou para sermos usados por Ti cada dia mais. Amém. E mesmo, Deus, sendo pecadores, falhos, errantes, o Senhor tem paciência conosco. Amém, Senhor. O Senhor concede a nós as suas misericórdias e também a sua graça. Amém. Cada dia mais, Deus, possamos entender a importância de viver uma vida digna ao Teu lado. Muito obrigado, Deus, pelo estudo que estudamos nessa manhã e que continuemos, Deus, tendo uma vida que venha representar a Cristo para as outras pessoas. Amém. Nos dê, Deus, um dia feliz, um dia abençoado e que possamos cada dia mais ser pessoas que refletem o caráter de Cristo e que sejamos, acima de tudo, pessoas que venham amar o próximo a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Continuem compartilhando aí, youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém e também facebook.com/Rádio Novo Tempo Belém. A gente se encontra na próxima sexta-feira com mais um Super Código Aberto e a gente espera por você que vai ser a última lição desse trimestre aí, tá boa demais e já tá chegando a próxima, hein? Eu já tô na expectativa também. Daqui a pouquinho eu tô de volta com muito mais aqui pra você.